Hoje, segunda-feira, 13 de outubro de 2025, celebramos a 28ª Semana do Tempo Comum. Ao verem as ações de Deus na história, os seres humanos deveriam trilhar um caminho de maturidade na fé. Mas isso não acontece. Os constantes apelos por conversão feitos por Cristo são para nos dar uma vida verdadeira. Juntos vamos ao encontro de Cristo cantando. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Em o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus nosso Pai, o amor do seu Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos reunidos no amor de Cristo, aqui no Santuário da Vida. Lá de casa a gente tem uma audiência nova, nós estamos no Rede Vida Mais, que é o ponto 2 da Rede Vida. O canal principal está transmitindo a inauguração da catedral lá do Maranhão, da cidade de Imperatriz, nosso querido Dom Wilson. E a audiência também do YouTube, que a gente transmite nesse momento. É uma alegria muito grande, né, estar com essa audiência hoje do Rede Vida Mais. Sobretudo para celebrar a grandeza da Eucaristia, num dia que hoje a ciência revelou. Olha que coisa impressionante, Fabrício. No século VII, um pão que se era celebrada a liturgia eucarística. Então, lá na Turquia, um pão carbonizado foi encontrado com a figura de Jesus. Às vezes a gente olha, né, a figura da hóstia, tem lá a cruz, então essa é uma tradição do século VII. É a alegria de vivermos uma igreja que tem 2000 anos de história, não é? Que revela o corpo de Cristo, sobretudo na Eucaristia, para cada um de nós no dia de hoje. A gente quer rezar de modo especial pela saúde do seu Alcides Pucci, também rezar em 7º dia pelos familiares e, é claro, em sufrágio da alma de Oswaldo Schutz e Marina Castilho. Também rezar na saudade do Antônio Luiz Siqueira. E rezar por todo mundo lá da comunidade de São Lucas Evangelista. Próxima missa na quarta-feira, missa votiva de São José, vai acontecer lá em Carapicuíba, na Vila Silva Ribeiro, Rua Inocêncio Seráfico, número 2450. Então, se você é da região e pode participar. Às 16 horas nossa equipe já estará lá, inclusive colhendo os testemunhos, e às 19 horas a transmissão ao vivo do canal da família, a Rede Vida lá no ponto 1, né, e também o YouTube, enfim, dessa celebração no próximo quarta-feira, aliás. Diante da misericórdia de Deus, nós nos igualamos, porque Deus não olha o tamanho do nosso pecado. É claro que a qualidade do nosso pecado é olhada, não é? Se ele é uma qualidade como que nós não nos levasse num risco de morte, esses pecados são chamados de veniais. Não são leves não, porque também causam morte. Mas é mais ou menos como a dose de um veneno. Se a gente não precisa de um resguardo maior, pode apenas um breve repouso melhorar, esses pecados veniais são aqui apresentados.
no Santuário da Vida, já há alguns meses. A gente tem inclusive a nossa Capela da Reconciliação, que lembra para cada um de nós peregrinos aqui a importância da confissão, não é? Por ocasião dessa experiência com o veneno do mal. Aí, padre, mas que tipo de morte é essa? A gente sempre pergunta, né? Que tipo de morte o pecado nos faz? A primeira morte é a da esperança. Primeiro, aliás, ele assassina a caridade, depois a esperança e depois a fé. Então é preciso que a gente sempre avalie isso, a importância de, cada vez em quando, ou no mínimo uma vez por ano, mesmo não tendo pecados mortais, a igreja nos indica a confissão sacramental. Às vezes as pessoas falam assim: padre, eu queria que o senhor fizesse uma oração de cura para mim. Eu falei: eu faço. Quer se confessar? Padre, eu queria que o senhor rezasse por mim assim, mas para que eu arranque as coisas lá de dentro, a falta de perdão. E eu digo: sim, você está pronto para a sua confissão? Às vezes a gente tem essa oração que é a oração de cura da igreja, porque a gente tem 2 orações de cura e 3 sacramentos de cura. O primeiro deles é o batismo, nos cura do pecado, não é? O segundo, não menos importante, é a confissão, que faz com que a gente volte à graça do batismo. E o terceiro é a unção dos enfermos, que faz com que a gente volte também à graça do batismo. Então, se eu quero cura, tenho que abrir meu coração e assim apresentar os meus pecados diante de Deus. Então, convidados todos somos para nessa noite em que a misericórdia de Deus se revela a cada um de nós, na fração do pão, na palavra. Noite também que a gente comemora a última aparição da Virgem Mãe de Fátima, que aliás, no dia de hoje, os pastorinhos descrevem que a Sagrada Família, né, se manifestou. Então ela estava junto com São José e a figura do menino Jesus, dizendo justamente que essa batalha do mal, ela vem ferir a família. Então o pecado continua a ferir também muito as nossas famílias. Cantando então, amados, vamos invocar a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, cantando. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz um dia à vida eterna. Amém. Oremos. Nós nos pedimos, Senhor, que a vossa graça nos preceda e acompanhe e nos torne atentos para perseverar na prática do bem. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém.
Início da carta de São Paulo aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi segundo a carne, autenticado como Filho de Deus com poder, pelo Espírito de Santidade, que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer à obediência da fé todos os povos pagãos, para a glória de seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor fez conhecer a salvação. O Senhor fez conhecer a salvação. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer a salvação. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer a salvação. Aleluia, 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 aleluia. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, as multidões se reuniram em grande quantidade e Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e condenarão-a, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A catequese da Palavra de Deus, ela é sempre muito ampla, porque existe muita história por detrás dela. Essa história é tão rica, né, que o meu sonho de infantil era ter um mapa, não é, que trouxesse todo o tempo de todos os reis, etc. e tal. E eu acabei realizando esse sonho só na teologia, né, com um chamado Atlas Bíblico, em que foi possível compreender de tudo que a Bíblia fala, já que ela se utiliza de muitos personagens que era comum. E nós, católicos, eu vou falar isso bem baixinho, porque é um segredo, eu não quero que ninguém escute. Nós, católicos, temos, parece que medo de ler a Bíblia, né? A gente tem medo, não é? Não sei se ela morde, se vai sair uma barata de alguma folha dela, né? Que a nossa cultura bíblica é muito baixa, mesmo com o Novo Testamento, que é esse presente maravilhoso, mas também com o Antigo Testamento. Mas ultimamente a gente usa o Antigo Testamento, como muitos dos nossos irmãos de outras denominações, para quê? Para que Deus cumpra suas promessas, sem que de fato a gente faça a nossa parte. Então a gente vira para Deus e fala: Deus, você tem que essa promessa aqui, está aqui na Bíblia, essa promessa você tem que realizar. Mas eu não ligo em realizar a minha parte. Então essa leveza, mas também essa responsabilidade, está sempre atrelada a uma história que é muito maior, né? Hoje, quando eu vi essa notícia desse pão achado, eu falei: meu Deus, que coisa linda, né? Mais de 1.300 anos em que a gente imita, né, aquele rosto de Jesus, o sinal do cordeiro num pão, como a gente faz na hóstia. Eu de fato fico muito emocionado quando a gente descobre que o que a gente faz hoje, há pelo menos 2.000 anos faz, mas também fico um pouco triste, porque eu falo: nossa, eu ainda não melhorei, né? Eu vivo aprendendo depois de 2.000 anos de história, eu ainda não estou melhor. E é isso um pouco que Jesus está falando. Primeiro, uma geração de sinais. Eu acho que não é muito diferente da gente, né? A gente chega no santo e fala assim: ô santo, se você me der isso, eu dou aquilo, não é? E às vezes fica um negócio meio assim, meio pesado até, né? Não que a gente não tenha que ter sacrifícios, não é isso não. Mas aí eu fico olhando algumas pessoas assim, oferecendo umas coisas assim tão ruins, né? Só eu vou andar ajoelhado 1 quilômetro. Estou dizendo, não estou condenando jamais, muito pelo contrário. Mas não oferece nada belo para Deus, dizendo assim: olha, eu vou ficar sem pecar 1 semana, vou viver como um justo 1 mês. Seria um sacrifício muito maior do que a gente andar 1 quilômetro de joelhos. Mas é muito bonito isso também, porque é uma demonstração exterior de um desejo interior, né? Olha, eu quero me sacrificar por causa de algo maior. Mas Jesus fala: isso não pode ser uma relação de sinais. Não é porque eu vou fazer isso, e é interessante isso, né? Eu aprendi uma vez que eu não consegui cumprir uma promessa com um padre muito sábio. Ele me disse assim: olha, da próxima vez, já que você não consegue cumprir, antes de Deus conceder a sua vontade, o santo lá da intercessão, realiza a promessa. E eu desde então tenho feito isso.
Quando quero e desejo alguma coisa, falo assim, olha, eu vou oferecer isso para o santo. Então, eu vou oferecer 30 dias de 2 rosários por dia. Beleza, eu faço antes de eu conseguir a graça. E eu conto uma coisa para vocês. Eu tive uma amiga na juventude, né? Era difícil a gente arrumar uma namorada santa, ainda mais que a gente gostasse. E eu namorei, fui aos 23 para o seminário, quase 24 anos. E aí ela tinha conseguido casar com o amor da vida dela. Eu falei assim, mas fulana, não vou dizer aqui, porque ela possivelmente em família esteja assistindo, alguém vai contar. Eu falei, fulana, como é que você conseguiu, né? O amor da sua vida? Ela falou assim, eu rezei o rosário 1 ano. Eu falei, pois eu vou fazer isso. Pois eu vou começar a rezar o rosário, né? Eu rezava o terço, mas vou começar a rezar o rosário. E deu 1 ano e 1 dia, eu estava namorando a menina que eu namorei antes de ir para o seminário, que era uma amiga minha desde do colegial, que eu era apaixonado mesmo, e larguei dela para ir para o seminário. Então, eu digo isso justamente porque essa experiência não é aquela que pede sinais, mas que conta, porque já aprende com o sacrifício. Eu aprendi desde então a rezar o Santo Rosário todos os dias. Eu não ando com o rosário no bolso, não gosto de rezar na frente dos outros, mas tenho sempre meu momento de oração, né? Porque parece que a única pessoa que reza é aquela que anda com o rosário no bolso. Eu acho que reza até menos, né? Da gente que de fato está lá diante de Jesus. Então, o que a gente tem que fazer é interno. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Jesus está falando de sinais. E Ele está falando de sinais exteriores que a gente espera e da falta do sinal interior. Qual que é o sinal interior? Reconhecer a misericórdia de Deus, reconhecer o seu amor, reconhecer que a gente é igual, reconhecer que perante Deus todos nós somos pecadores, que Ele não olha para o tamanho do nosso pecado, mas Ele olha a partir do amor dEle. E é interessante que tem um místico, eu conversava com uma pessoa amiga também esses dias, que ele vai dizer justamente isso. Ele fala assim, o amor de Deus me constrange tanto porque, e especialmente quando eu não sou merecedor, Ele continua me amando. Olha lá, um amor imerecível. Às vezes a gente fala imenso, grande, não. É um amor que desafia muito mais que a infinitude. É um amor imerecível, um amor que a gente não merece. Mas ainda a gente quer sinal. Mas ainda a gente não olha para os verdadeiros sinais. E é isso que Jesus está falando. Vocês vão esperar eu morrer, e o único sinal vai ser esse, como o de Jonas, ficar dentro da mansão dos mortos 3 dias, ressuscitar. E é a partir daí que vocês dirão se creram ou se não creram, se acreditam ou se não acreditam. A história de Israel é uma história muito grande, não é? Por exemplo, quando Israel era unida, ela foi unida no tempo de Saul, depois Davi, depois Salomão. Depois os filhos de Salomão, um reino muito grande, né, se dividiram em 2. Israel ficou com Jeroboão e o reino do sul chamava-se Judá, cuja capital era Jerusalém. O reino do norte, Israel, a capital era Betel ou Samaria. E o reino foi dividido em 2 reinos e nunca mais Israel se uniu. Mas é interessante que inúmeras vezes Israel, de fato, vivia desunida, não é? De Judá. E Judá eram irmãos. E São Paulo, na primeira leitura, está pegando justamente essa desunião. Ele está escrevendo a carta aos Romanos porque a comunidade cristã de Roma era uma comunidade que tinha metade judeus e metade pagãos. E aí São Paulo está com um problema. Os judeus ficaram 4 anos fora, voltaram. Estava vivendo o sábado de novo, estava vivendo um monte de prática do judaísmo e tinham se esquecido do cristianismo. E aí nasceu um cisma na comunidade. São Paulo fica sabendo dessa fofoca e escreve essa carta chamada Carta aos Romanos, que é a obra mais prima, de fato a mais profunda de São Paulo. Mas o que São Paulo está dizendo? Aquilo que eu acabei de dizer até agora. Só tem uma coisa que une vocês, todo mundo é pagão. Aí o judeu ia falar assim, mas eu sou judeu, eu sou circuncidado, então esse negócio de pagão, não, todo mundo é. Aí São Paulo falava assim, olha a história de vocês lá atrás,
Olha lá, foi tudo certinho? Depois de Abraão deu tudo certinho? Não é? Quando nós tivemos, vocês não se desuniram? Mas vocês eram irmãos, se dividiram em 2 reinos? Aquele que divide é o diabo, ou seja, se vocês não são pagãos na prosa, ou porque são circuncidados, na prática vocês são. Porque o pecado é que nos torna pagãos. Eu posso nascer judeu, mas o pecado é que me torna pagão. E este que foi judeu e viveu a graça do batismo e foi para nós que somos gentios, enfim, nascidos no paganismo, aquele que de fato ensinou para nós o sinal de Cristo, ele dizia isso, motivo de desunião por quê? Se alguém se une em Cristo, que é o nosso Salvador, é porque antes se uniu no pecado, que todos nós temos, mesmo sendo judeus. E ele era um judeu muito bem preparado. Ao olhar então a palavra de Deus, a gente de fato mergulha numa experiência para além daquilo que a gente pode ver. E o passado e o futuro se juntam, por quê? O passado é um olhar de misericórdia que a gente faz para a vida, dizendo, embora nossos pais pecaram, embora tenhamos nascido no pecado, Deus nos trouxe um tamanho salvador. E ao futuro a gente entrega a providência de Deus, porque o amor presente é justamente o desafio de vivermos juntos, sem nos julgarmos, sem esperar grandes sinais, fazendo do ordinário da vida, aquilo que a gente faz no dia a dia, uma oração, oferecendo sacrifícios e louvores ao Senhor e crescendo na fé, não pelos sinais, mas pelo olhar do novo Jonas, que é Jesus Cristo. Sob o olhar da vida de Cristo que se entrega por nós, sob o olhar daquela espera silenciosa que nos faz todos crescer na angústia, mas do grito da alegria da ressurreição. É essa a vida. E a nossa não vai ser diferente. Não vai ser diferente. É muito interessante que, inclusive nós padres, nós temos 4 dias, 4 tempos nas nossas vidas. A gente tem o tempo que a gente está comendo com todo mundo, na casa de todo mundo, como que celebrando a ceia. Todo mundo chama, todo mundo vai, etc e tal. Aí eu tenho o dia que a gente toma uma posição e a gente vive como se fosse a Sexta-feira Santa. Todo mundo quer ver a gente na cruz. Sobra poucos amigos. Aí depois tem o dia em que a casa da gente é o único refúgio, como a mansão dos mortos. Ninguém liga, ninguém quer saber do jeito que está, ninguém visita, mas sempre tem o domingo da ressurreição. Isso eu estou falando da vida do sacerdote, mas é a vida de cada um de nós. Tem hora que a gente está unido, tem hora que uma condenação nos separa. Olha lá, o que separa? A condenação nos separa. Tem hora que a gente está em silêncio só, sofrendo a dor da perda, sofrendo a dor da traição, mas sempre há um domingo da ressurreição. E qual dia a gente valoriza mais? Essa é a grande pergunta. Será que eu valorizo o dia da festa? Não é? Porque olha que interessante, em menos de uma semana, todo mundo que levantou falando assim, o filho de Davi, o nosso rei, foi lá e condenou Jesus. Jerusalém inteira fala assim, Barrabás, não você. Ou seja, isso é vida. Então, quando a gente se configura Cristo, e esse ente divino que habita em nós e que um dia vai nos transformar, como já fomos desde o batismo, mas que um dia plenamente vai vigorar em nós a sua vida, ou seja, como ressuscitados, é aquele que pede hoje e avisa a gente, como diz Teresa de Ávila, tudo passa. Então, se hoje é dia de te elogiar, cuidado, na mesma semana podem te condenar. Não se iluda com o elogio, mas também não se decepcione com a condenação. Não se iluda com o jantar de Páscoa, mas também não se iluda com o silêncio. Mas tenha sempre em vossos corações o que nos une, o terceiro dia, o dia da ressurreição.
Vai ter gente elogiando? Vai. Vai ter gente traindo? Vai. Vai ter silêncio e tristeza? Vai. A nossa cama vai parecer um cemitério? Vai. Mas eu vou olhar para isso ou não? Não. Porque também vai ter cruz. E se houver cruz, é porque haverá o quê? O domingo da ressurreição. Então vamos olhar para a nossa vida hoje e imaginar. Que dia é hoje para mim? Já pararam para pensar? Você recebeu elogio hoje? Ou você foi no médico e ele falou assim, come direito, seu ordinário, senão você vai se matar? Ou talvez ontem você esteja feliz, olha, todo mundo se reuniu, e talvez hoje você seja aquele que o seu próprio corpo te traiu com o pecado. Nós somos traídos pela nossa consciência, não pense vocês, e a gente se arrepende por isso. Que dia que é hoje para você? Eu sei que pode ser o dia que te elogiam, sei que pode ser o dia que comem com você à mesa, eu sei que pode ser o dia que te crucificam, eu sei que pode ser o dia da tua depressão, o dia do teu silêncio. Mas eu vou te dizer uma coisa, tudo passa, só Deus não, porque para Ele é sempre Páscoa. E para nós também deveria ser isso, sempre Páscoa, sempre domingo da ressurreição. Então amanhã, cedinho, você vai acordar, e não precisa fazer uma meditação transcendental, não precisa escutar coach nenhum. Se você acordar às 6 da manhã, às 5:30, às 10:07, às 8, o horário que você puder acordar, você levanta e vai dizer, hoje é dia de alegria, porque hoje é domingo da ressurreição. Aí você fala assim, tem gente mais chata, fala, mas amanhã é terça. Poxa vida, diga só, hoje é dia de ressuscitar. E aí mesmo que haja elogios, você não vai se enganar. Mesmo que haja traição, você também não vai se enganar. Mesmo que haja cruz, você não vai se enganar. Mesmo que haja solidão, você não vai se enganar. Porque vai ser sempre dia de ressurreição. Que seja para mim, e seja para cada um de vocês, todos os dias da nossa vida, dia de ressurreição, apesar dos outros dias também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Orai, amados irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifícios sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja.
Acolhei, Senhor, as preces dos fiéis com a oblação do sacrifício, para que possamos, por esse sacrifício da nossa piedosa devoção, alcançar a glória do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz ser mais santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos reunidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e dos santos todos para cantar. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Ó Pai, vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para os céus e deu graças, partiu o pão e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que comemos deste pão, toda vez que bebemos deste vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo e ficamos esperando sua vinda. Recordando ao Pai nesse momento a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão, nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao vosso servo, o Papa Leão, ser bem firme na fé e na caridade, e Antônio Emídio, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da igreja, São José, seu castíssimo e amado esposo, os apóstolos e todos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Abri as portas da misericórdia aos que chamastes para outra vida.
Acolhei-os junto a vós bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a todos nós que estamos aqui reunidos, que somos um povo santo e pecador, dai-nos a graça de participar do vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos nossas mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quando o Senhor se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos tal qual como Ele é. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que cada voz acorde para cantar e venha a esta mesa para celebrar esta nova ceia de paz, amor e vida. Que cada coração que se aproxima seja um coração que deseja amar, e do pão da vida bote a esperança.
se dá, e o vinho santo fará, e o mundo todo se faz redimido de todo o mal vivido, e o pão da vida se dá, e o vinho santo fará, e o mundo todo se faz mais unido, o amor será sentido. Esperança e a união, um convite aberto à comunhão, e que do pão da vida brote a esperança, e que a esperança e a união tragam a promessa do Cristo, e então nos reuniremos na casa do Pai, na casa do Pai, e o pão da vida se dá, e o vinho santo fará, e o mundo todo se faz redimido de todo o mal vivido, e o pão da vida se dá, e o vinho santo fará, e o mundo todo se faz mais unido, o amor será sentido. Oremos. Deus Todo-Poderoso, nós os pedimos humildemente, assim como nos alimentais com o sacramento do corpo e sangue de Cristo, fazei-nos participar da natureza divina, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos nos voltar para a imagem do Imaculado Coração de Maria, que é, assim como Fátima, Nossa Senhora do Rosário de Fátima se apresenta, e nessa Ave Maria pedir que ela, que é o nosso modelo, defenda as nossas famílias, já que de fato nessa revelação a Sagrada Família abençoa todas as famílias e indica para elas o caminho de santidade nesse dia 13 de outubro. Assim possam nossas famílias também receber vossa constante proteção, rezar o Santo Rosário em família todos os dias e viver a fé genuína, que é justamente aquela que, apesar da cruz, apesar da perseguição, apesar dos louvores terrenos, se concentra no domingo da ressurreição, na vida que Cristo nos deu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu lembro então na quarta-feira, para a nossa audiência aí, que você que é de Carapicuíba ou da Grande São Paulo, estaremos na missa votiva São José, lá na paróquia de São Lucas Evangelista. Vamos acolher a bênção de Deus com esse desejo firme. Vamos amanhecer amanhã, de fato, declarando que todos os dias são para nós domingo de ressurreição e de vida eterna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
pela constante proteção do Imaculado Coração de Maria, Nossa Senhora do Rosário de Fátima e de São José, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, uma boa noite e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Aonde ele for. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Aonde ele for.